Olá, pessoal, vou apresentar um livro hoje para vocês, que é um livro muito interessante, talvez seja um dos romances mais conhecidos de toda a literatura mundial, Madame Bovary, esse aqui, de Gustave Flaubert, claro, né? Esse volume que eu vou apresentar para vocês aqui, ele é um texto integral, ou seja, ele é a descrição completa do Madame Bovary, e ele é traduzido do original em francês. Por que esse livro, Madame Bovary, ele é tido como um marco na literatura mundial? Porque ele é o primeiro romance moderno. O que significa isso? Ele é um divisor de águas entre os romances românticos anteriores a ele e o chamado realismo, que é o tal do romance moderno. Por que ele é tido como o primeiro romance moderno? Porque ele trata de temas que até aquela ocasião não eram observados na literatura. Então ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre pessoas que eram capazes de ler, mas não eram capazes de compreender exatamente, ou pelo menos de interpretar exatamente aquilo que estavam lendo. Então, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ele é um divisor de águas entre os antigos romances românticos e a era do realismo na literatura, né? Esse livro ele surge num momento da Europa onde está em auge a burguesia. A burguesia, vocês precisam lembrar, que eram os chamados novos ricos. Então, embora essas pessoas tenham ascendido muito socialmente, economicamente, muitas vezes eram pessoas sem cultura. Então, essas pessoas não eram capazes de ler, por exemplo, as poesias, não eram capazes de ler, por exemplo, todo o conteúdo da literatura clássica grega, da literatura romana. Então, como essas pessoas não eram capazes de ler isso, é nesse caldo de cultura, nesse meio em que surgem esse tipo de romance moderno, né? Então, uma coisa muito interessante sobre Madame Bovary é que Gustave Flaubert demorou muitos anos para escrever esse livro. Então, disse que ele demorou aproximadamente 5 anos para escrever esse livro. Uma coisa interessante é que esse livro foi publicado em 1856 em folhetins, numa revista chamada Revue de Paris, e no ano seguinte, em 1857, então ele é publicado mesmo o volume, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Quando foi publicado, pessoas do Estado francês processaram Gustave Flaubert porque esse livro era tido como altamente imoral, né? Claro que esse processo não virou absolutamente nada, muito pelo contrário, acabou impulsionando grandemente as vendas desse livro, Madame Bovary. Muito bem, vou fazer um apanhado geral dessa história. Esse livro ele conta basicamente a história de uma mulher que se chamava Emma Bovary. Ela se chamava Emma, na verdade. Emma Bovary vai ser depois que ela vai se casar com Charles Bovary. E essa moça, ela era uma moça encantada pela literatura. Então, ela lia aquilo lá, mas muitas vezes ela era incapaz de interpretar exatamente o contexto em que aquelas obras eram escritas e ela acabava fantasiando como se aquilo fosse o ideal de vida dela. Então, o que acontece? Em certo momento, a mãe dessa Emma, o pai, quebra a perna. E aí um sujeito chamado Charles Bovary, que Charles Bovary, o começo desse livro inteiro descreve esse homem. A impressão que a gente fica é que ele era um homem medíocre, ele não era um homem muito inteligente, ele era um homem que teve dificuldade nos estudos, tanto que o ideal era que ele se formasse médico, porque o pai dele era médico, e ele acabou que não conseguiu se formar médico, e ele vai exercer uma função que no livro se chama oficial de saúde. Nós não temos essa profissão aqui no Brasil, não sei o que é um oficial de saúde, mas a ideia que se quer passar é exatamente essa, que ele não conseguiu atingir as perspectivas, as expectativas da família, e ele acabou se tornando um oficial de saúde. O fato é que quando o pai da Emma Bovary quebra a perna, esse cara vai lá atendê-lo e nessa ocasião Charles Bovary ele é casado, mas ele acaba se encantando já por essa mulher. Passam-se anos até que a esposa de Charles Bovary morre e aí então ele volta a se aproximar de Emma e se casa com essa mulher. A descrição é muito bonita, ele foi um homem extremamente apaixonado por Emma Bovary. O que acontece a partir desse momento é que essa mulher ela começa a expressar toda a infelicidade dela. Por quê? Porque ela é um tipo de pessoa que nunca está satisfeita
com nada. Então, ela não estava satisfeita com o casamento dela com o Charles, porque ela imaginava que ela iria se apaixonar com o tempo, e isso acaba não acontecendo. Ela não está satisfeita com o local onde ela mora, ela não está satisfeita com as pessoas que moram ali naquela região, e aí então, durante muito tempo, vai se mostrando o quanto essa mulher ela é entediada com a sua própria vida. Chega um momento que a Emma Bovary e o Charles Bovary, eles são convidados para uma festa num castelo. Achei um castelo, um palácio, alguma coisa assim. E quando ela vai nessa festa, aí as coisas ficam muito mais claras para ela, ou seja, o que ela queria era aquele castelo, o que ela queria era aquela vida, ela queria viver entre aquelas pessoas. E a partir desse momento, então, ela começa a se comportar de uma forma extremamente crítica. É nesse contexto que nasce a filha da Emma e do Charles, e aí também essa passagem é uma passagem muito dura no livro, porque a Emma ela fica totalmente insatisfeita, porque ela queria um filho homem e acaba nascendo uma filha mulher, tanto que no segundo ano de vida, não é ela e o Charles que criam a menina é criada por uma ama de leite, o que naquela época já não era alguma coisa muito típica, né? Então, nesse momento, ela se aproxima de um jovem chamado Leon. Esse jovem chamado Leon era um jovem bem mais novo do que ela, ele ainda era estudante de faculdade, mas nesse momento não há um adultério. Eles se afastam, Emma volta a conviver com o marido dela, e logo na sequência ela conhece um outro sujeito chamado Rodolphe. Esse Rodolphe, ele era um solteirão, milionário, coisa e tal, e aí Emma se aproxima então desse Rodolphe, e aí então ocorre realmente o primeiro adultério, né? Que é uma coisa que chama muita atenção nesse livro. Emma se apaixona por esse homem, mas esse homem, na verdade, ele era um fanfarrão, ele só queria se aproveitar dela. Em determinado momento, Emma diz que vai se separar de Charles para fugir com ele, ele faz uma carta de despedida, dizendo que não era aquele o momento da vida dele, que ele não queria estragar a vida da Emma, coisa e tal. E acaba por aí. Nesse momento, Emma é tomada por uma depressão profunda, ela começa a gastar rios de dinheiro e ela vai cada vez ficando mais infeliz com a vida dela, até que em um determinado momento ela pensa que não há mais nenhuma forma dela conseguir ter a felicidade que ela almeja, e aí então ela vai até um boticário, que seria para nós uma farmácia, alguma coisa assim, compra arsênico e ela se mata, né? Nesse momento é muito curioso porque o marido dela, ainda extremamente apaixonado por ela, mostra toda aquela paixão que tinha mesmo com a mulher morta e começa a se preocupar sobre o futuro da filha, coisa que Emma nunca havia feito durante a vida inteira, né? Esse livro, pessoal, ele é ambientado em 1830, 1840, numa época do reinado do rei Luís Filipe. Então, claro que para aquele momento, essas traições, coisa e tal, isso era uma coisa que era totalmente inesperada. Bom, esse livro aqui, ele é um livro totalmente imperdível. Lembrem-se que Gustave Flaubert, o autor desse livro, a vida dele foi marcada por ter amantes, inclusive existem livros que relatam as cartas que ele mandava para suas amantes, né? Gustave Flaubert, ele nasceu em 1821 e na França, claro, ele estudou direito, mas o encantamento dele mesmo era pela literatura. Muito bem, eu considero esse um livro imperdível. Agora, é muito curioso, porque quando você conversa com pessoas que leram e releram Madame Bovary várias vezes, você vai perceber que as pessoas têm interpretações diferentes a respeito dessa mulher. Eu vou dar a minha interpretação. Na minha forma de entender, e eu já li esse livro algumas vezes, Emma Bovary era uma mulher infeliz, era uma mulher egoísta e uma mulher que tinha uma enorme dificuldade de entender o que existia de bom na vida dela. Ela tinha um olhar absolutamente voltado para as vicissitudes da vida dela, mas ela nunca conseguiu olhar para uma perspectiva boa de futuro. Lembrem-se que ela não era uma mulher pobre, ela era uma mulher que tinha uma classe socioeconômica-cultural bastante confortável, mas mesmo assim ela passou a vida infeliz e isso levou ao seu suicídio. Vou mostrar de novo para vocês, então o livro é esse, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. É um livro imperdível. Para quem gosta de literatura clássica, esse aqui é um livro imperdível para entender o início do realismo na literatura mundial. Um abraço, fiquem com Deus.